Clara Mello, do Esporte Interativo. Vi. Ontem o Felipe Luiz deu uma entrevista para a gente e ele falou que, na opinião dele, se você quisesse convocar 10, 15 jogadores do Flamengo, por exemplo, você deveria poder, porque o campeonato deveria parar. E que isso é ruim para o clube, para a seleção não poder convocar jogadores aqui do Brasil. Queria saber se você ficou sabendo dessa declaração, como se chegou até você, qual a sua opinião sobre isso? Tem uma relação muito como eu tenho mantido, de transparência com os atletas. E naquele parabenizar o Flamengo, eu tenho o Diego, que já trabalhou conosco dentro da própria seleção. Rafinha da mesma forma, Rodrigo Caio da mesma forma, Felipe Luiz da mesma forma. Arão também, Diego também, Bruno Henrique também, Gabigol também. Bruno Henrique eu coloquei. Então, tem todos os atletas que tá aí, fica externado o grande momento deles, para eles curtirem, porque são momentos únicos, especiais. E aí tu vai entrar em calendário, que a coisa já está... A gente não pode bater numa situação que ela já está dita, já está colocada, da inviabilidade de uma situação e outra. Vou até fazer uma inconfidência. Essa eu vou abrir. O cara passou ali, eu estava andando, ele passou assim: Tite, gostou? Primeiro eu falei para ele: parabéns, o torcedor do Flamengo. E andando, eu e a minha esposa, ele olhou para mim assim: gostou, né? Parabéns. Diz ele assim: convoca os caras do Flamengo. Ó, o Gerson, né? Ele se convoca. Aí eu olhei para ele e falei: eu não. Digo, depois vocês vão me pegar. Aí ele olhou para mim e disse assim: é verdade. Então, eu estou falando mais um do que eu gostaria de convocar, porque está jogando muito, é o Gerson. Pronto. Tite, bom dia. Igor Siqueira, o Globo, que é o centro. Duas questões. Você campeão várias vezes de pontos corridos, né? Você identifica que há pesos diferentes para rodadas do Campeonato Brasileiro de pontos corridos? Eu digo que a gente observa agora que há não sei se poupar, aí foi poupado os clubes brasileiros, mas nas outras você trouxe os jogadores do futebol nacional. E aproveitando para entrar no assunto do Neymar, o quanto te preocupa essa parte física, talvez o Fábio vai entrar na discussão, de lesões tal, e esse não chamado dele agora no momento, o que há, se é que há algo por trás dessa questão do Neymar? Matematicamente, não. Psicologicamente, na pressão, sim. Por quê? Porque quando tu chega num momento decisivo da competição, tu tem toda uma campanha construída, e quando tu vai jogar os teus 5, 8, 10 jogos finais, há uma pressão psicológica muito forte. E aí já estão definidos, mais ou menos, os seus posicionamentos, o que tu briga, por onde tu briga. Se ela é de uma forma anterior, ela não tem essa pressão psicológica anterior. Matematicamente, sim, psicologicamente, não. Sobre o Neymar, Fábio. Quanto ao Neymar, a maioria das lesões que acometeram o atleta foram lesões traumáticas e articulares. Lesões musculares, que eu me recordo, foram duas. Uma no jogo contra Camarões, que ele teve uma pequena lesão no adutor, e agora essa última lesão do posterior de coxa, do bíceps femoral, que faz com que ele perca a oportunidade de estar conosco aqui na seleção. As informações que nós tivemos, tanto do PSG, do seu médico, do chefe de departamento médico, Dr. Badô, como também do seu staff, que é o seu fisioterapeuta, o seu preparador físico, Ricardo Rafael, é que a programação de reabilitação dele vai até o dia 10 de novembro, que é a data da nossa apresentação. Então, até essa data, ele não treinaria com grupo ainda, ele estaria fazendo a sua reabilitação física e fisioterápica. Por isso, da nossa não convocação do atleta, baseado nos dados do seu staff e baseado na declaração e do seu médico, do médico do Paris Saint-Germain, do Dr. Badô, que informou ao Dr. Rodrigo da não possibilidade de convocação do atleta. Tite, aqui no fundo, ao centro, Everton Souza, Fox Sports. Queria que você falasse um pouquinho sobre as convocações do Daniel Fusato, do Felipe e também do Douglas Luiz, e até que ponto atrapalha não poder contar nesse momento com jogadores que estão aqui no futebol brasileiro, vários deles do Flamengo, que o pessoal já falou também. Entenda, quando eu fico falando aqui, externando as minhas ideias, é um compromisso que se tem sem ter o monopólio da verdade.
mas também não ser mureteiro, não ficar toda hora querendo fugir, querendo ficar em cima do muro para as respostas. Oportunidades para atletas jovens que também estão fora do país e que eu estava acompanhando quando estavam aqui. O Douglas Luiz é um exemplo. Quantas vezes eu falei em relação ao Rodrigo? Vocês estão lembrados? Aqui quantas vezes? E ele estava aqui. Então, tem um acompanhamento já e um monitoramento numa sequência importante desses atletas. Oportunize a eles. E essa interligação, esse ajuste que se faz entre Deus, Jardine e todo o pessoal das categorias, ele é importante e ele é verdadeiro. Os clubes estão sentindo em relação a isso. Eu volto a dizer, em relação aos outros técnicos que passaram das categorias de base, tu ter essa troca de informações importantes que elas são para que o atleta venha, se consolide. Vou te dar um exemplo. Aí tu vem e vai criando esse peso, Militão, Paquetá, então eles já passam do estágio de vir e de ser, de alguma forma, convocados para começar a brigar e botar pressão por titularidade. São construções. Isso a gente busca. Tem mais as atletas, Kleber, me ajuda? A questão do Fusato, em momentos anteriores a gente já fez convocações de goleiro da Sub-20 e goleiro da Olímpica, como está sendo agora, né? O próprio Felipe, um exemplo, Felipe Mejolaro, né? que é um goleiro que passou agora atuando no profissional do Grêmio com grande atuação no jogo anterior ao jogo contra o Fortaleza, né? Com passagem pelo Tafarel. Então é uma ideia que a gente tem e que vem repetindo. Se não me engano, é o 6º ou 7º goleiro da base que a gente chama nesse período de convocação. A respeito de goleiro, também eu ouvi uma observação, um comentário, acho que foi do Lédio Carmona, quando o Felipe estava jogando pelo Grêmio no jogo contra o Fortaleza, e aí citando o próprio fato dele ter sido convocado e já ter um pouquinho do estofo, do peso da seleção principal, e que isso agrega a ele experiência. De que forma? Bom, em outro momento a gente pode falar que não dá para... Como é que o cara é integrado, como é que o cara treina e que possa desenvolver. Ele não vai lá só para comer e treinar e vai estar... Não, tem outros atributos, mas que em outros momentos. Aqui fica muito rasa, eu tenho que ser um pouco mais direta as respostas. Em outros momentos a gente pode falar. Tite, Márcio Douza do Estadão. Vi. Bom dia. Quando tu assumiu em 2016, um lamento constante teu era que não tinha espaço para amistosos, né? Tinha eliminatórios, enfim. Então passou a Copa do Mundo, pôde fazer amistosos, mas aí jogar nos Estados Unidos em gramado de futebol americano, ou jogar em Singapura com gramado ruim, agora vai jogar no Oriente Médio, não se sabe que condições. Está satisfeito com o nível dos amistosos? Até porque os adversários também está difícil de conseguir, fora a Argentina, um ou outro adversário em geral são adversários de segundo até terceiro escalão do futebol mundial. Está satisfeito com o nível dos amistosos que o Brasil está fazendo? Existe um mundo, eu digo assim, tem o mundo real e o mundo ideal. O mundo ideal, eu queria jogar de novo contra a Bélgica, eu queria jogar contra a Alemanha, mas vocês não querem, a gente vai fazer o quê? Não tem? Oi? Não tem. Tem outra competição, não tem. Então a gente procura, na medida do possível. O que eu posso te dizer agora, ela vem de novo para um clássico importante. Dos estádios, que é onde a gente foi, esse é o gramado que ele tem, eu conheço do Emirados e conheço, se é o mesmo local onde a gente foi, ele vai ter as melhores condições para jogar. Quando eu assumi em 2016, cara, é muito difícil tu já pegar uma equipe e poder ajustar ela para que ela tivesse a condição de retomar e classificar com 4 rodadas. Foi um trabalho teórico e de acompanhamento muito, muito forte, que daqui a pouco a gente enriqueceu aqueles momentos que tinha de integração para que a equipe pudesse evoluir, mas não é uma situação normal. Isso não é normal. Ajustar a equipe com tão pouco tempo, as pessoas que conhecem futebol, que estão vocês vivenciando, sabem que não é para ti ela evoluir tal qual ela evoluiu. Tu precisa ter tempo, precisa errar, precisa perder, precisa jogar mal. Vou até linkar e estender um pouquinho em cima de ideias. Para nós sermos campeão da Copa América,
montando uma equipe sem o nosso principal jogador, sem o Neymar, precisou jogar mal o primeiro tempo contra a República Tcheca e aparecer David Neres e Everton. E elas serem a solução depois. Ela precisou não jogar bem contra Camarões. Ela precisou empatar com o Panamá. É duro. Mas ela vai te trazer, de alguma forma, em alguma circunstância, algum aprendizado para a gente transpor nas competições oficiais. Me alonguei e te respondi. Acho que deu. Deu, né? Titi, Leonardo Baran, sempre que algum integrante da comissão técnica vai acompanhar um jogo, se fala, vai ver o Zezinho, Luizinho, Chiquinho. A minha pergunta é, sempre é para acompanhar um determinado jogador, ou às vezes a ida a um jogo é para ver algum tipo de mexida tática, de movimento tático de um time, e se essa for a resposta, eu queria um exemplo de algum jogo que membros da comissão técnica foram para dar uma olhada, avaliar alguma movimentação tática de um determinado time do Brasil ou do exterior. São alguns aspectos. Ele está o tático, e aí é treinar o olho, sim, e vou te dar o exemplo depois. Ele é inicialmente para ver algum atleta sem deixar de fechar, porque pode surgir outro. E daqui a pouco outro se confirma. Então, esses três aspectos, eles são importantes. Vou acrescentar. Everton Ribeiro jogou muito contra o Grêmio. E talvez tenha sido um dos destaques também. Certo, Cleber? Certo. Então, avaliações que elas trazem... Eu trouxe até do Everton, que ele não, mas também é um jogador que já passou pela cena. Então, a gente vai estar... tu vai buscar um selecionado, mas tu tem um Everton aqui, que é um jogador de flutuação de lado, como ele é o Arrascaeta, que os dois trazem por dentro, para os dois da frente jogarem mais enfiados, com uma dupla de meio-campistas mais posicionais, Arão e o Gerson. Então, tu consegue conceber diferentes situações. E numa viagem dessa, não é só o jogo. Nós assistimos aos jogos e vamos aos clubes. Sempre que nós vamos assistir, por exemplo, vamos assistir o jogo do Real Madrid no domingo. No sábado, nós assistimos o treino no clube. E isso nos dá a oportunidade de trocar ideias com os membros das comissões técnicas desses clubes. Atlético de Madrid, Real Madrid, Liverpool. E você acaba tendo uma aproximação, uma relação com os profissionais da área. E abre um canal de comunicação entre CBF e clube, como existe hoje de uma forma regular. Conosco, CBF, com Liverpool, City, Atlético de Madrid, Real Madrid, Juventus, nós temos uma relação próxima e qualquer informação que necessitamos do atleta, simplesmente com uma troca de WhatsApp ou com e-mail, essa informação chega no mesmo dia, dada essa criação dessa relação entre as instituições, que foi muito importante para a gente também. Então não é só assistir ao jogo, é a visita ao clube, onde nós temos atletas que nós estamos observando. Não só fora do Brasil, como no Brasil também. Nesse período que a gente está aqui, já fizemos várias visitas a vários clubes e conversamos com muitos membros de comissão técnica, treinadores, preparadores físicos, como o Fábio colocou. Acrescentando, porque a gente dá muito valor ao só o vencedor, mas à campanha também, e eu tenho respeito, não é porque o Grêmio perdeu, que ele deixou de ter um reconhecimento, todo um trabalho que ele fez extraordinário, que há quase 3 anos ele vem executando esse trabalho, e que não vai ser jogado fora em cima de um resultado. E a gente sabe o quanto é difícil isso, e eu sei. Então, uma estratégia de um primeiro tempo em que o Grêmio marcou alto, por vezes individual no setor, e retirando do Flamengo a possibilidade de uma criação maior. Então, a gente vai olhar em termos estratégicos também como é que vai solucionar, no caso do Renato, sentar com o Luan, sentar com o outro meio de articulação, o menino... O Jean-Pierre para jogar, como é que ele estrutura. Sentar com o Léo. As estratégias que está... Então, é toda uma construção e de valorização também, senão fica um enredo muito fácil. E está aqui um reconhecimento que eu estou fazendo ao Grêmio, eu fiz a coisa, em cima da grandeza, em cima de todo um trabalho realizado. E que a gente não pode pegar um fato isolado ou um jogo isolado. O Flamengo mereceu nos 180 minutos. Absolutamente, não estou colocando. Estou colocando isso em cima de um trabalho que o Grêmio todo realizou, da gente não ficar assim, enaltece
e despreza e joga fora, joga no lixo. Um pouquinho mais de... Então a gente olha e avalia também esses outros aspectos que ele tem.